eu acabei de falar com vocês que o nosso balanço tem que ser zerado, ou seja, tudo que eu ingerir de água, eu tenho que eliminar de água. E o livro traz alguns valores, né, que esses valores caiu bastante na prova. Quais são minhas fontes de consumo de líquido, né, de água no caso, e como eu perco essa água. Normalmente, minha ingesta líquida de água por dia, né, que o livro traz, 2,1 litros. Aí eu tenho mais 200 ml de líquido que eu acabo ganhando, entre aspas, né, que vem do meu metabolismo. Então, minha ingesta diária, né, que eu ganho de líquido por dia é 2,3 litros. O balanço, né, de ganho por dia é 2,3 litros. Agora, minhas perdas, eu tenho a perda ali que é a clássica, né, que é diurese, que é em torno de 1.400, tem hora que nos capítulos generais vão ver que ele fala que é 1,5 litro. Pelas fezes, 100 ml. E eu tenho mais algumas perdas, né, que são consideradas perdas insensíveis. O que seria uma perda insensível? Eu não consigo mensurar quanto que eu estou perdendo. Tem como se fosse uma média, né, das perdas insensíveis. Né? Pela minha respiração, eu acabo perdendo 350 ml de água, né? É aquele mecanismo lá de anidrase carbônica, ácido carbônico lá que é formado, que é dissociado lá em CO2 e água. Outra perda, que é pela radiação, que são mais 350 ml. Pela pele, perda insensível 350 ml. Pelo pulmão, eu perco mais 350. Pelo suor, eu perco mais 100 ml. Se eu somo todos esses valores aqui, eu chego em 2.300. Entrou 2.300 e saiu 2.300. Meu balanço está zerado, que é o ideal. Peço que vocês se atentem, né, bem a esses valores aqui. Nesse capítulo a gente está falando sobre compartimentos e líquidos. São os valores padrões de líquidos que a gente tem no nosso organismo. O primeiro capítulo lá do Guyton que a gente viu, ele fala que 60% do nosso organismo é água. E esse líquido, né, ele está dividido em dois compartimentos principais, que é o líquido intracelular e o líquido extracelular ou meio interno, que é a mesma coisa. E o meio interno, ele volta a se dividir em dois. A gente vai ter o plasma e vai ter o líquido intersticial. Como minha composição corporal de líquido é 60%, um paciente padrão que o Guyton usa é um homem de 1,70 com 70 quilos. Ou seja, se eu pegar esse paciente como modelo, né, que é o paciente padrão, ele vai ter no organismo dele 42 litros de água. Essa quantidade de líquido, ela está dividida nesses dois compartimentos principais, que é o intracelular e o extracelular ou meio interno. Caiu essas formas de pergunta também. Por exemplo, quanto de líquido eu tenho no meu líquido intracelular? 28 litros. Quanto de líquido eu tenho no meu plasma? 3 litros. Outra questão caiu. Quanto de líquido eu tenho no meu líquido intersticial? 11 litros. Quanto de líquido eu tenho no meu meio extracelular? 14 litros. Minha porcentagem de água é 60%, que daria 42 litros. Esses 42 litros, ele está dividido em dois compartimentos principais. O intracelular, que equivale a 28 litros de água, e meu extracelular, ou meio interno, que ele vai se dividir, né, em plasma e líquido intersticial. No meu plasma eu tenho 3 litros e no líquido intersticial eu tenho 11. 7% do peso do nosso corpo é sangue, ou seja, em torno de 5 litros. Mas você está me dizendo que o plasma aqui tem 3 litros e cadê o 2 litros? Tá faltando 2 litros aqui. O hematócrito são nada mais que nossas hemácias. As hemácias são sólidas, então elas acabam não entrando aqui nessa conta. Mesmo tendo 5 litros de sangue, tirando 40% que são hemácias, me sobra 3 litros que é o meu plasma. O que é a osmolaridade? Sempre quando você tem uma determinada solução, é um recipiente, por exemplo, com água, com solvente, você começou a colocar, por exemplo, solutos, né? No caso aqui, no nosso organismo vai ser magnésio, potássio, tudo que for de íon e cátions, né, que a gente joga ali, né, nessa solução, são íons, elas são partículas muito pequenas. Então, quando eu vou representar elas em uma solução, eu chamo isso de miliosmol, ou miliequivalente, é a mesma coisa. No plasma, no meu sangue, na verdade, ele tem uma osmolaridade padrão, ou seja, eu tenho um valor padrão de osmolaridade, que é a quantidade de partículas ali que estão dissolvidas no meu líquido. E no nosso corpo, a osmolaridade padrão é em torno de 300. E alguns capítulos ele fala 282. Esse valor de osmolaridade tem que saber. Por quê? Lembra lá quando a gente falou de potássio e de sódio? O valor do sódio é 142 mEq, ou miliosmol. Ou seja, no meu líquido lá, 280 lá de osmolaridade que eu tenho, 142 miliosmol dessa solução já é provocado só pelo sódio. Aí tem mais o cloro que vai dar mais 100 miliosmol. Por que é importante eu saber isso? Porque tanto minha célula quanto o meu líquido extracelular tem essa osmolaridade padrão. Quando a gente está falando de soluto, eu tenho osmose envolvida. Quando eu tenho uma solução aqui, no caso aqui nesse recipiente, só para ficar mais didático, né? Tenho esse recipiente que eu coloquei minha célula. Então, eu peguei minha célula aqui, que ela também tem essa osmolaridade, e eu coloquei num recipiente com líquido, que ele também tem um monte de partículas, que vai gerar isso aqui de osmolaridade também. Aqui é um ambiente isotônico. O que significa isso? Isotônico. A mesma concentração de miliosmol que eu tenho no líquido, eu vou ter na minha célula. Ou seja, o que vai acontecer com a minha célula? Não vai acontecer nada. Ela não vai demaciar, ela não vai inchar, e ela nem vai perder líquido. É a mesma concentração de soluto que está dentro
dentro da célula, eu tenho no meu líquido. Aqui tem outras duas soluções aqui no exemplo, que é uma solução hipotônica e uma solução hipertônica. Eu peguei essa mesma célula e eu coloquei no recipiente. Só que esse recipiente, ao invés de ter 280 miliosmol, 300 de partículas aqui nessa solução, não tem, eu tenho menos aqui. No exemplo ele traz como 200. O que vai acontecer com a minha célula? Imergir ela aqui, como a minha célula tem 280 e o meio só tem 200, como a minha célula tem muito mais partículas do que aqui fora, por osmose, a água tende a entrar para dentro da minha célula. O que ela vai fazer com a minha célula? Vai causar edema. Agora, outro exemplo. Eu peguei a minha célula e coloquei numa solução hipertônica. O que é hipertônica? Acima da concentração osmol da minha célula, que tem muito mais partículas dispersas nessa solução do que dentro da minha célula. A água que estava dentro da minha célula, ela vai tentar sair para fora da célula por osmose, né, por gradiente de concentração, para tentar equilibrar o meio. O que vai acontecer com a minha célula? Ela vai murchar. Esse conceito é importante entender de osmolaridade. Quando vocês forem para a parte clínica, vocês vão ver que as soluções, né, tipo, vou dar um soro fisiológico para uma pessoa. O que é um soro fisiológico? É uma solução que eu tenho a mesma concentração de osmolaridade que meu sangue. Ou seja, eu estou dando uma solução isotônica para o meu paciente. Eu não vou ter nenhuma alteração celular por conta do líquido que eu estou infundindo. Já em alguns casos, por exemplo, no caso clínico, o paciente está com sódio muito alto, eu quero diluir esse sódio, eu vou dar uma solução hipotônica, eu tenho uma baixa concentração de sódio. Aí para diluir esse líquido para eu chegar na sua osmolaridade. Mas o que tem que ficar para vocês esse slide aqui, que a minha osmolaridade é aproximadamente 300. Talvez caia como pergunta assim, eu peguei uma célula e coloquei ela no meio hipotônico. O que vai acontecer com a minha célula? Pô, a gente viu. Hipotônico significa que tem hipo, significa abaixo. Tônico está falando de osmolaridade, abaixo da osmolaridade da minha célula. Então, se eu coloco a minha célula meio hipotônico, ela vai inchar. Ou pode cair como uma pergunta para vocês assim: coloquei uma célula num ambiente ou numa solução hipertônica, o que vai acontecer com essa célula? Ela vai perder líquido, ela vai murchar. O que tem a ver isso aqui com o rim? O rim ele consegue controlar essa osmolaridade. Uma das respostas que o nosso rim faz é pelo controle da osmolaridade. Quando a osmolaridade cai muito, começa a cair e eu estou num ambiente hipotônico, o meu rim, o que ele vai fazer? Ele vai reter sal, ele vai segurar o soluto para mim voltar à minha osmolaridade normal. E ao contrário é verdadeiro também. Se meu sangue, a osmolaridade dele começa a subir, ele começa a ficar meio hipertônico, o que o meu rim vai fazer? Ele vai excretar sal e vai segurar o líquido para mim diluir esse soluto. Esses mecanismos extremamente importantes nos pacientes que até foi uma pergunta que eu na prova, com hiponatremia. O que é o hiponatremia? Hiponatremia é quando o paciente está com uma quantidade baixa de sódio no sangue. Ele está com a hiponatremia. Acabei de falar do meio hipotônico. Quando a célula está no meio hipotônico, ela tende a ficar inchada. Então, o que acontece quando você pega um paciente que ele está com a hiponatremia? Normalmente vai ser um paciente que está letárgico, ele está com rebaixamento de nível de consciência. A osmolaridade do meu sangue vai estar baixa. Como a osmolaridade do meu sangue está baixa, a célula tem muito mais soluto, o líquido que está aqui, no caso no meu sangue, no meu plasma, vai tentar entrar para dentro da célula, para tentar equilibrar essa conta aí. E quem acaba sofrendo nisso são os neurônios. Os neurônios são os primeiros a sofrerem com esse edema celular causado por uma hipoosmolaridade. E quando o neurônio começa a inchar, ele perde a atividade dele. Esse é um paciente que você vai tentar conversar, ele vai estar confuso, não vai estar entendendo, ou simplesmente ele vai estar em coma. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.